Começamos a nossa aula de hoje. Deixa eu botar lá na transparência. Então, já estamos praticamente na reta final, viu, do curso. Então, hoje a gente vai encerrar aquela parte ainda de funções analíticas. Vamos encerrar essa parte com função exponencial. Vamos falar mais um pouco sobre funções exponenciais. Então, a função ômega igual a e elevado a z é analítica em todo o plano. Para vermos isso, lembramos que, sendo z igual a x mais y, a exponencial se escreve. Então, e elevado a z igual a e elevado a x vezes e elevado a y. Né? Então, nós temos ômega igual a EZ. Então, se z é x mais y, então nós temos e elevado a x mais y. Então, usando a propriedade dos exponenciais, eu tenho e elevado a x vezes e elevado a y, e nós sabemos que e elevado a y é igual a cosseno de y mais i seno de y. Então, multiplicado por e elevado a x, eu tenho e elevado a x cosseno de y mais i elevado a x seno de y. O que permite verificar a validade das equações de Cauchy-Riemann. Então, a gente pode verificar se elas obedecem à equação de Cauchy-Riemann para todo z. Verifica-se também que as derivadas das partes real e imaginária de e elevado a z são contínuas em todo o plano. Portanto, e elevado a z é analítica. Isto é, tem derivadas para todo z. Essa derivada é simplesmente, então, a derivada de e elevado a z, então, chamamos delta EZ delta z, que resulta ser a própria função e elevado a z. Do mesmo jeito que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, a derivada de e elevado a z é o próprio e elevado a z, como segue facilmente da expressão acima. Então, se a gente pegar aqui, a gente pode usar as equações de Cauchy-Riemann e verifica-se que a derivada de e elevado a z é o próprio e elevado a z. Alguma dúvida, pessoal? Continuando, então. Então, nós temos aí, derivada de e elevado a z em relação a z é o próprio e elevado a z para todo z. E aí nós temos as funções trigonométricas e hiperbólicas. Né? Então, vamos introduzir agora a função trigonométrica e hiperbólica. Começamos observando que das relações. Então, dessa relação aqui, e elevado a y, que é cosseno de y, mais i seno de y, e e elevado a menos i, que é cosseno de y menos i seno de y. Então, nós temos essa relação aqui. Dessa relação, nós decorre a fórmula de Euler. Então, nós temos, dessa relação aqui, a gente consegue as fórmulas de Euler, que diz que seno de y é e elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2i, e cosseno de y é elevado a y mais e elevado a menos y sobre 2. Então, trabalhando com essas duas equações, nós temos as constantes de Euler, as fórmulas de Euler. Né? Então, bastante simples de verificar isso. Então, basta, no caso do cosseno, eu somar EY com E elevado a menos y. Então, quando eu somo aqui, então eu tenho esse mais esse é igual a cosseno de y mais cosseno de y. Então, dá 2 cosseno de y. E essa parte com essa vai embora. Então, eu tenho isso aqui. Então, quando eu somo tudo isso, toda essa equação com toda essa equação,
eu vou colocar aqui embaixo, vou escrever essa equação aqui embaixo. E elevado a menos y igual a cosseno de y menos i seno de y. Então, quando eu somo uma com a outra, esse mais esse resulta em e elevado a y mais e elevado a menos y igual, esse mais esse dá 2 cosseno de y, esse mais esse se anula, então eu tenho igual a 2 cosseno de y, o 2 está multiplicando, passa dividindo, então eu tenho que cosseno de y é igual a e elevado a y mais e elevado a menos y sobre 2, está aqui a fórmula. Então, para achar essa fórmula, basta somar. Para achar essa daqui, basta subtrair. E elevado a y menos e elevado a menos y. Então, quando eu subtraio uma com a outra, então se eu botar o sinal de menos aqui, é esse menos esse menos esse vai embora, esse menos esse aqui, então menos com menos fica mais, e aí eu tenho isso aqui. Continuando. Então, elas são usadas para estender a função trigonométrica a todo o plano complexo. E assim definimos seno de z igual a e elevado a menos iz menos e elevado a iz menos e elevado a menos iz sobre 2i, e cosseno de z igual a e elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2. E aí nós temos o seno. A tangente é só fazer seno sobre cosseno, ou seja, esse daqui sobre esse. Então, a tangente seria... Deixa eu apagar aqui para mostrar a tangente como é que fica. Então, a tangente é seno sobre cosseno, ou seja, esse daqui é elevado a iz menos é elevado a menos iz sobre 2i, tudo isso sobre o cosseno, que é elevado a iz menos é elevado a menos iz sobre 2. Então, esse 2 corta com esse 2, eu vou ter esse sobre esse aqui, extremos por meios. Então, vai ficar e elevado a iz menos e elevado a menos iz sobre i vezes isso aqui. Ou posso botar assim, vezes menos i sobre e elevado a iz. Espera aí, aqui é mais e elevado a menos iz. Então, eu tenho isso aqui para a tangente de z. Então, tangente de z é menos i vezes e elevado a iz menos e elevado a menos iz sobre e elevado a iz mais e elevado a menos iz. Então, eu tenho essa forma para a tangente. A cotangente é invertido, né? Então, ficaria cosseno sobre seno, ficaria i em cima, e elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre e elevado a iz menos e elevado a menos iz. Secante, 1 sobre cosseno, então 1 sobre isso aqui resultaria em 2 sobre e elevado a iz mais e elevado a menos iz. E cossecante de z, que é 1 sobre seno, resultaria em 2i sobre e elevado a iz menos e elevado a menos iz. Então, nós temos toda essa representação para a função seno e cosseno. E aí nós temos as fórmulas de derivação, né? Então, se é válida para todo, ela é analítica, né?
nós vimos que ela é analítica, porque a função, nós temos que E elevado a IZ é analítica, então, como o seno é formado por E elevado a IZ sobre 2I, então, cadê? Aqui, IZ menos I elevado a Z sobre 2I, então, é analítica com analítica, soma e subtração de funções analíticas continua sendo analítica, então, a função seno, cosseno é analítica, e essas daqui é analítica no domínio, né? Porque como vai ter E elevado a Z no denominador, então tem que verificar se ela possui o domínio analítico, né? Mas a função seno e cosseno a gente já sabe a priori que ela é analítica para todo Z, né? É analítica para todo Z. E aí, se ela é analítica, a gente pode fazer a derivação normal direta. Então, do mesmo jeito que a derivada do seno de x é igual a cosseno de x, a derivada do seno de z é igual a cosseno de z. E a derivada, como a gente sabe que a derivada do cosseno de x é menos seno de x, a derivada do cosseno de z é menos seno de z. Então, nós temos isso aqui. Provar isso aqui, se eu pedir para provar, eu passei a atividade para vocês, daqui a pouco está disponível para vocês a atividade, se eu pedir para provar que o seno de z é derivada cosseno de z, a gente vai usar a representação de Euler, né? Então, nós sabemos que seno de z é elevado a iz menos é elevado a menos iz sobre 2i, e cosseno de z nós sabemos que é elevado a iz menos é elevado a iz, ou mais, menos iz sobre 2. Então, isso aqui é o cosseno de z. E esse aqui é o seno de z. Então, a gente vai derivar isso aqui para ver se chega nisso. Então, faz essa derivada para ver se chega nisso aqui. Então, a prova é essa. Então, como 2i não depende de z, eu posso tirar da derivada. Aí eu tenho 1 sobre 2i elevado a iz menos e elevado a menos iz para derivar. E aí, a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Então, a derivada da soma é a soma da derivada. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, eu tenho isso aqui vai ficar, deriva isso aqui, daí é elevado a iz. Deriva isso aqui, esse menos desce, então fica mais i é elevado a menos iz. Coloco i em evidência, isso aqui vai ficar i sobre 2i é elevado a iz mais é elevado a menos iz, que corto i com i, resulta em é elevado a iz mais é elevado a menos iz sobre 2, que é o cosseno. Então, está provado. Eu peguei o seno, derivei o seno, então a derivada do seno é cosseno de z. E a mesma coisa pode fazer para o cosseno, para provar que a derivada do cosseno é menos seno de z. Né? Dúvida, pessoal? Alguém fala alguma Não, coisa? professor. Estou tranquilo, né? Agora vê se aprendem mesmo, que para a próxima atividade ver se conseguem nota boa, viu? Porque pelo jeito vai ficar, estou vendo que vai ficar a turma toda de final, pelas notas que está aparecendo. E aí também segue as derivadas, segue das definições acima de que derivada de E elevado a Z é igual a E elevado a Z, então a gente já fez isso aqui, né? As identidades geométricas familiares permanecem todas válidas no campo do complexo, então eu sei que seno de menos Z é menos seno de Z, é uma função ímpar, a função seno, então seno de menos Z é menos seno de Z. Cosseno de menos Z é cosseno de Z, uma função par, a função cosseno, então cosseno de menos Z é cosseno de Z. Nós temos a principal identidade trigonométrica, a primeira identidade trigonométrica, né? Seno ao quadrado de Z mais cosseno ao quadrado de Z igual a 1.
Temos o seno da soma, seno de Z1 mais Z2 é seno de Z1, cosseno de Z2, mais cosseno de Z1, seno de Z2. E temos o cosseno da soma, Z1 mais Z2 é cosseno de Z1, cosseno de Z2, menos seno de Z1, seno de Z2. Então, todas essas propriedades válidas, temos que a função seno e cosseno são funções complementares, né? Seno de Z é igual a cosseno de π sobre 2 menos Z, e cosseno de Z é seno de π sobre 2 menos Z. Então, as duas primeiras dessas identidades são consequências imediatas da definição de seno e cosseno, e as demais seguem da definição das propriedades da função exponencial, né? Então, na atividade, eu posso pedir para vocês provarem alguma coisa daqui, viu? Dessas propriedades aqui. Que vai ser usando as equações a fórmula de Euler, né? Então, as funções hiperbólicas, seno e cosseno, são definidas, como no caso das variáveis reais, pela seguinte expressão. Então, seno hiperbólico, então, a diferença do seno por seno hiperbólico é que não tem o i. Então, seno hiperbólico de z é seno e elevado a z menos e elevado a menos z, sobre 2. Então, não tem o i em cima nem o i embaixo. E o cosseno hiperbólico de z é elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2. Então, está aí as funções hiperbólicas. Então, como se vê, seus valores são reais para valores reais de z. Elas surgem naturalmente quando se procura separar as partes real e imaginária das funções seno de z e cosseno de z. E é fácil ver também que a derivada do seno hiperbólico de z é o próprio cosseno de hiperbólico de z, e a derivada do cosseno hiperbólico de z é o próprio seno hiperbólico de z. Então, se você derivar aqui, então você vai pegar isso aqui e fazer a derivada, e vai chegar nisso aqui. A mesma coisa, se faz a derivada desse, chega nesse. E aí nós vamos para um assunto bastante interessante, que é o logaritmo. Então, o logaritmo de uma função complexa, z igual a r, e elevado a θ, diferente de zero, então é definida da seguinte maneira. Então, o logaritmo de z é log de r mais iθ. Então, sai um pouco das definições usuais lá do campo dos reais. Nós sabemos que uma função logarítmica, o gráfico dela é assim, né? Ou seja, para números reais, x e y, eu só posso fazer o logaritmo de números naturais, né? Os números, na realidade, não naturais, porque tem o zero, né? Não tem logaritmo de zero, nem de números negativos, é só logaritmo dos naturais positivos, né? Porém, para o complexo, no caso dos complexos, a gente pode fazer logaritmo de qualquer número. Então, se eu quero, por exemplo, o log de menos 2, se eu quero calcular o log de menos 2, log de menos 2 vai ser igual ao log de R. Quem é o R aqui? Hein, pessoal? Bora, pessoal, rápido. Quem é R? Desse número Z igual a menos 2. O Z aqui é menos 2. Quem é R? Ninguém sabe isso. Já estamos terminando o assunto, o semestre, e não sabe que é o módulo de menos 2. Hein, pessoal? Ninguém vai falar? R é módulo. Quem é módulo de menos 2, pessoal? Já vi que vocês estão brincando de aprender matemática, viu? Então, R é 2, módulo de menos 2 é 2. Mais I, θ, como
nós estamos sobre o eixo x, menos 2 está aqui, então o ângulo é π. Então, o log de menos 2 resulta em log de 2 mais iπ. Então, está aí a resposta. É log de 2 mais iπ. Porém, a função logarítmica, ela tem uma característica interessante. Onde log de r é denotado como logaritmo real do número r, maior do que zero, o logaritmo está definido para todo número complexo z diferente de zero e se reduz ao logaritmo real quando θ é igual a zero. Usa-se também a notação ln de z. Então, a gente pode também, em algum exercício, em vez de usar log de z, usar ln de z. É a mesma coisa. Então, se eu pergunto quem é ln de z, ln de z, que é logaritmo natural, ele é ln de r mais iθ. Mesma coisa. Na realidade, a fórmula acima permite atribuir ao logaritmo vários valores distintos, dependendo do argumento usado para o número z. Por causa disso, costuma-se dizer que o logaritmo é uma função multivalente. Então, como z ele é periódico de período 2π, né? Então, eu tenho log de r mais iθ, que é a mesma coisa que ln de r mais iθ mais 2πi, né? É a mesma coisa, né? Se eu tenho 30 graus, né? 30 graus i, é a mesma coisa. Então, se eu tenho ln de r mais 30 graus i, ou π sobre 6, π sobre 6i, é a mesma coisa que c ln de r mais 2π com π sobre 6 dá 6 vezes 2, 12, 12 mais 13π sobre 6i. Então, se eu tivesse ln de 2, por exemplo, mais π sobre 3i, isso é igual a ln de 2 mais π sobre 3 mais 2π dá 7π sobre 3i. Então, é a mesma coisa, porque aqui eu só fiz dar uma volta, né? Então, aqui antes de completar uma volta, e aqui eu dei uma volta de 2π e parei no mesmo lugar. Então, 7π sobre 3. Então, por isso é chamada de função multivalente. Para fazer o logaritmo univalente, a gente fazer o logaritmo ter um único valor, porque já que é uma função tem que estar uma variável, uma função em uma variável tem que resultar uma imagem, né? Então, tem que ser univalente. Então, o argumento de um número complexo z diferente de zero só é determinado a menos de múltiplos inteiros de 2π. Seja, pois, θ0 o valor particular do argumento que esteja no intervalo de 0 a 2π. Isso é, o θ sobre 0 está entre 0 e 2π. Então, o argumento genérico é dado por θ igual a θ0 mais 2kπ, com k variando de 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e aí até o infinito. Né? Então, eu tenho infinitos ln. Né? E assim temos de restringir o argumento de z a um intervalo do tipo 2kπ menor ou igual que θ, que é menor que 2k mais 1π, com k variando. Então, para que o logaritmo fique bem definido como função univalente, cada valor de k conduz ao que chamamos uma determinação, ou ramo do logaritmo, denotado por log z de k, na base k. Né? Então, nós temos aí. Então, é log de r mais iθ
com θ variando de 2kπ até 2k mais 1π. O valor de k igual a zero, obtemos o chamado valor principal, ou ramo principal, ou determinação principal do logaritmo. Então, quando a gente quer o valor principal, então, quando tiver alguma questão que pede qual o logaritmo principal de tal logaritmo, ou qual o valor principal desse logaritmo, então, eu considero k zero, ou seja, eu estou dentro da primeira volta, eu não passo de 2π. Né? Então, usando as equações de Cauchy-Riemann na forma polar, é fácil verificar que qualquer ramo do logaritmo é uma função analítica em seu domínio. Logo, calculamos sua derivada. Então, se a gente usar a equação de Cauchy-Riemann, a gente verifica que ela é analítica. E aí, se ela é analítica, então a gente pode derivar. Então, a derivada do log de z, então, é igual à derivada em relação de x de log de r mais iθ, que é igual a essa representação aqui. Então, substituindo os valores de ΔR por ΔR, ΔX por cosseno de θ e Δθ por ΔX por menos seno de delta sobre R, efetuamos os cálculos, simplificamos e aí obtemos que o log de z dz, como a gente já sabe nos reais, nós sabemos nos reais que ln de x dx é 1 sobre x, então, derivada do log de z dz é 1 sobre z. Também pode usar a notação ln, viu? Derivada de ln de z, dz é 1 sobre z. E aí nós temos as propriedades do logaritmo. Então, nós sabemos que, do mesmo jeito que dos reais, né? Log do produto, Z1, Z2, é igual a log de Z1 mais log de Z2. Permanece válida desde que corretamente interpretada com efeito sendo Z1 igual a R1 de E elevado a I θ1 e Z2, R2 vezes E elevado a I θ2, nós temos que log de Z1 mais log de Z2 vai ser log de R1 mais I θ1 mais 2K1π mais log de R2 I θ2 mais 2Kπ. Isso resulta em log de R1 mais I θ1 mais θ2 mais 2 vezes K1 vezes K2π. Então, quando eu faço a distributiva aqui, esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, e aí eu tenho log de R1 mais log de R2, é a mesma coisa que log de R1, R2. Coloco I em evidência, fica θ1 e θ2 com I, e coloco 2 em evidência, 2π em evidência, sobra K1 mais K2. Onde K1 e K2 são inteiros arbitrários. Se K1 e K2 não forem independentes, ou seja, se K1 for igual a K2, que é igual a... Se Z1 for igual a Z2, que é igual a Z, que é igual, ou seja, R elevado a I θ, então nós temos, o produto vai ficar Z ao quadrado, né? O produto que era Z1 vezes Z2, se eles são iguais, então eu tenho log de Z ao quadrado, que é igual a 2 log de Z, que vai resultar em log de R ao quadrado, né? Log de Z ao quadrado dá log de R ao quadrado mais I 2θ mais 2 vezes 2Kπ, onde K é arbitrário. E aí nós encerramos a aula de hoje, quase no horário. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, podemos encerrar a aula de hoje. Observar a nota de vocês. A coisa está pegando, viu? Alguém quer tirar alguma dúvida das questões de ontem? Deixa eu ver se eu trouxe elas aqui. Deixa eu abrir aqui. Você vai postar a atividade hoje valendo um ponto, professor? Que ficou faltando? Ainda não, hoje ainda não. Depois eu vejo isso aí, como é que vai ser esse ponto que ficou faltando, como é que eu vou fazer. Por enquanto, a atividade de hoje já
vai aparecer daqui a pouco para vocês, né? 10h30 aparece para vocês, eu acho. E aí vocês já podem fazer. Tá bem simples, bem tranquilo. Só em relação a essa aula de hoje, que a gente encerra essa parte introdutória de números complexos. E próxima aula a gente entra em integral. Então, vamos prestar bem atenção, fazer de acordo as questões, para ver se consegue melhorar a nota de vocês, que está muito baixa, a nota de vocês. Dessa vez, teve até um zero, viu? Dessa vez. Muitas notas baixas. A atividade aqui. Deixa eu abrir aqui a atividade aqui. Teve uma questão que todo mundo errou. Vou botar aqui para mostrar para vocês, pelo menos essa que ninguém acertou. Foi a letra C do segundo, a letra B do segundo, eu acho. Não, a letra C, só tem uma questão, né? A letra C é elevado a y cosseno de x mais y seno de x. Todo mundo errou essa questão. É elevado a y cosseno de x e seno de x. Vamos lá. Voltar para cá. É elevado a y, deixa eu anotar para não esquecer. Foi quanto, professor? É elevado a y vezes cosseno de x mais y seno de x. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo para mostrar para vocês. Deixa eu interromper a gravação, que já encerramos a aula.